Vamos lá, Jamil, porque o presidente Lula ligou para o presidente estadunidense, o Donald Trump, e sugeriu que o Conselho da Paz se limite a tratar apenas da situação em Gaza. Vamos dar uma olhadinha num trecho da nota divulgada pelo Planalto. Bota na tela aqui, por favor. Olha lá. Ao comentar o convite formulado ao Brasil para que participe do Conselho da Paz, Lula propôs que o órgão apresentado pelos Estados Unidos se limite à questão de Gaza e preveja assento para a Palestina. Nesse contexto, reiterou a importância de uma reforma abrangente da Organização das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança. O presidente Lula também acertou a sua ida para Washington. Ele deve ir para a Casa Branca depois de uma agenda que ele tem na Ásia em fevereiro. Então vamos lá, Jamil, falar sobre o Conselho da Paz e depois o que você acha dessa visita do Lula a Washington. Vamos lá, Roberta. Em lugar, o presidente Lula, na verdade, a presidência, já vinha dizendo, já na semana passada, nós publicamos aqui, inclusive no fim de semana, publicamos matérias mostrando que o Conselho da Paz, da forma que está, não era satisfatório ao governo brasileiro. O governo brasileiro viu com muita hesitação, acompanhou a rejeição de outros países, Reino Unido, França, Alemanha, Noruega, Irlanda, vários países europeus dizendo não, muito obrigado, nós não faremos parte desse Conselho da Paz. Agora, o que queria o presidente Lula? Dizer um não e manter uma boa relação com Donald Trump. Porque pelo menos dois casos específicos de rejeição ao Conselho acabaram numa crise diplomática. Um deles foi o da França, que o Macron disse que não entraria, Donald Trump replicou dizendo que vai colocar uma tarifa de 200% sobre o vinho e a champanhe francesa se Macron não entrasse, ou seja, fez uma ameaça, não se concretizou, mas a ameaça aconteceu, ou seja, azedou ou piorou ainda mais a relação entre Estados Unidos e França. O outro foi, claro, o Canadá, que foi desconvidado depois que Donald Trump não gostou de algumas coisas que o primeiro-ministro do Canadá disse lá em Davos. Então, Lula queria evitar uma crise diplomática justamente num momento tão delicado para a América do Sul. O que fez o governo brasileiro? No lugar de dizer não, ele disse o seguinte: e se você modificar esse Conselho da Paz? Trump não vai modificar o Conselho da Paz. Na verdade, vai ser muito difícil que Trump modifique o Estatuto do Conselho da Paz depois de já ter entrado em vigor. Ele já entrou em vigor, ele já foi fundado. Como é que você muda depois uma organização enquanto ela já existe? Claro que isso é possível, porque afinal de contas Donald Trump é o dono dessa instituição. Então, se ele quisesse, ele, claro, mudaria. Mas o governo brasileiro deu um golpe diplomático muito, eu diria, inteligente. Disse, claro, faço parte, desde que esse conselho se limite a tratar apenas de Gaza, ou seja, não seja um conselho para tratar de todas as guerras do mundo, de dar poder ou legitimidade à diplomacia de Donald Trump, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que convide os palestinos, a autoridade palestina, sabendo que Israel rejeita a participação da autoridade palestina no conselho. Então, o que o governo brasileiro fez com uma habilidade ímpar do Itamaraty é basicamente dizer não, mas de outro jeito. Olha, eu até entro, se vocês modificarem isso e aquilo ali, que tal? Sabendo que dificilmente essa mudança vai ser feita. Agora, tem um complemento dessa frase, Roberta, que é ali sim onde está o interesse do Brasil. O Brasil está dizendo, olha, que tal um Conselho da Paz só para Gaza? Muito bem, a gente queria um mandato só para Gaza, mas, enquanto isso, vamos lá reforçar a ONU, vamos lá reformar o Conselho de Segurança da ONU, vamos lá reforçar o multilateralismo. É ali que o governo brasileiro, obviamente, quer colocar as suas fichas. O governo brasileiro, nós demos essa matéria no ICL durante o fim de semana, o governo brasileiro quer uma espécie de refundação da ONU, porque está muito claro para o governo brasileiro que, claro, se você tem alguém como Donald Trump criando uma instituição paralela à ONU, o que está em risco neste momento é a própria existência da ONU. Então o governo brasileiro quer aproveitar essa ocasião para provocar outros países, para dizer, olha, se nós não nos mexermos, nós corremos o risco seríssimo de que a ONU tenha uma crise
existencial ainda mais profunda. Então, o governo Lula faz esse movimento, fala com Donald Trump, diz que gostaria de uma mudança no Conselho, mas aponta para o outro lado. Vamos voltar para a ONU? É isso. A gente falava na semana passada, né? Sim, o Brasil deve negar, mas a dúvida era como? Que forma, que linguagem usar, né? Que linguagem seria mais aceitável ali para o outro lado? Aí jogou... do que um sonoro não. Jogou da forma mais inteligente do mundo. Eu acho que atende muito a China, de alguma forma, reforça o reforço ali na ONU, e não dá aquele não rotundo, indigesto, digamos assim. Sabe, aquele não de uma forma mais deselegante. Não, dá um não, mas um não que mantém todo o diálogo com a Casa Branca, que é meio uma posição histórica do Brasil, né, Jamil? A velha posição do Brasil, exato, né? Exatamente. Na verdade, o governo brasileiro deu um não diplomático. Né? Ele não disse não, mas ele disse não. Né? Ele disse, basicamente, nessas condições eu não entro. Né? Mas ele não disse dessa forma. Ele disse, eu entro se nós modificarmos isso, aquilo e aquilo. Sabendo que, por exemplo, no Estatuto do Conselho da Paz, tem um item absolutamente fundamental, que diz o seguinte, quem entrar não tem direito a fazer reservas. O que quer dizer isso? Se eu entrar para esse clube, não adianta eu falar, eu vou entrar para o clube, mas eu não aceito que na piscina eu possa ir só de shorts. Não, eu quero entrar de calça comprida também. Não, não pode. Se você entra para esse clube, você tem que aceitar todas as regras do clube. Está escrito isso no Estatuto do Conselho da Paz. Ou seja, não dá para você entrar e pedir uma negociação. Olha, eu estou entrando, mas que tal se a gente modificar isso, modificar aquilo, construir um novo prédio ali, fazer uma nova entrada, deixar não sei quantos convidados. Não. Ou você aceita o pacote inteiro que foi feito pela Casa Branca, ou você não entra. Então o governo brasileiro deu esse drible, que é bastante impressionante, porque, claro, todos nós sabíamos que a intenção do governo brasileiro era de não aderir, mas ficava a dúvida, como o Chico falou, de que forma diremos não? Nós não dissemos não da forma nem arrogante, nem da forma, eu diria, mal criada, nós dissemos um não diplomático, mas foi um não. Muito bom. E conseguiu manter na agenda a possibilidade de uma visita a Washington, né? Ficou marcado, pré-marcado. Né? Essa segunda etapa, Jamil. Você acha que o Brasil ainda corre o risco de passar vergonha ali na Sala Oval ou não? Ou você descartaria? Olha, Roberta, obviamente essa reunião, esse encontro vai ser mais do que preparado, né? Porque obviamente nós temos ali é um local de risco, sem dúvida nenhuma, nós já vimos cenas absolutamente espantosas em termos diplomáticos, com o Zelensky, com o presidente da África do Sul, né? Até com o Merz, com o chanceler da Alemanha, cenas absolutamente chocantes. Então, não seria, eu diria, impossível pensar num cenário desse. Agora, o governo brasileiro trabalha e vem trabalhando já ao longo de vários meses para evitar uma arapuca. Essa é, inclusive, a palavra utilizada. Evitar que o Salão Oval se transforme numa arapuca para o presidente Lula. Então, vamos ver de que forma isso vai ser organizado, vamos ver de que forma a imprensa vai ser organizada, porque, claro, aquilo ali tudo é absolutamente conveniente para quem? Para o dono do Salão Oval. Ele que coloca as regras, ele que diz quem entra, ele que diz quem não entra, afinal, é um anfitrião. Então, tudo isso, obviamente, vai ser muito trabalhado pelas diplomacias, claro, para evitar que o presidente Lula seja colocado numa arapuca como outros foram colocados. Certa vez eu perguntei para o assessor especial da presidência, o Celso Amorim, embaixador, se eles não temiam uma situação como essa. Ele disse que ninguém engana o presidente Lula. Não sei se essa confiança pode ser adotada de uma forma tão enfática assim em relação a Donald Trump. Por isso, muita preparação. Esse encontro vai envolver muita preparação. O cara é imprevisível, né, Chico? A verdade é essa. Não, confiar, né? Não dá para confiar totalmente, de forma alguma. E ele, assim, pelo menos no começo dos encontros com chefes de estados, o Trump sempre encontrava uma forma de humilhar
Até, por exemplo, quando ele coloca líderes da Europa um pouco abaixo dele, ele meio como professor sentado ali numa mesa e eles como se estivessem na escolinha do professor Trump. Há toda uma estratégia de linguagem do Trump, da Casa Branca, para passar essas lições de humilhação, digamos assim. E olha, gente, ainda falando... Vai lá, Jamil. Roberto, perdão, não só nessas ocasiões. Quando o Trump veio aqui para a Suíça na semana passada, para Davos, ele humilhou os suíços na casa dos suíços. Ele, em Davos, claro, para nós, essa parte do discurso não tinha interesse nenhum, mas ele humilhou os suíços. Disse, basicamente, que para os suíços aquilo ali é um país pequeno, não tem interesse nenhum, etc., na casa dos suíços. Então, é por isso que, claro, tudo isso envolve muita preparação e, claro, muita, eu diria, mais do que preparação, muitas imunidades, muitas vacinas a serem tomadas antes desse encontro acontecer. Agora, Jamil, a gente viu aí na sua coluna no site iclnoticias.com.br, no site não, no super site ICL Notícias, que existe um mal-estar sobre a Copa de 2026, né? Porque ela vai ser realizada nos Estados Unidos, no Canadá e também no México. Você está contando que chefes de 20 federações de futebol da Europa, eles se reuniram discretamente na Hungria na semana passada para ressaltar a preocupação sobre o desejo de Trump de anexar a Groenlândia. A reunião veio a público quando o vice-presidente da Federação Alemã de Futebol, ele disse que chegou o momento para um possível boicote à Copa do Mundo de 2026. É bom lembrar, gente, que dos 104 jogos da Copa do Mundo, 78 serão realizados nos Estados Unidos. Devem ser realizados, vou dizer assim já, Jamil. Que tal? Esse é um tema que obviamente, vai percorrer aí os próximos meses. É uma Copa do Mundo extremamente, eu diria, emblemática por vários motivos, mas talvez um dos principais dela era o fato de que ela aconteceria em 3 países que, durante o torneio, de alguma certa forma, criariam pontes entre eles, Chico, imagine só. Agora nós estamos, obviamente, com um governo que fala e implementa muros, deportações, agressões, mortes, retiradas de direitos e, acima de tudo, a desumanização do outro. Muitos desses outros, obviamente, participantes da Copa do Mundo. Agora, enquanto esse outro, Chico, Roberta, era um outro lá na África, lá na América Latina, ou lá em algum lugar da Ásia, para os europeus, olha, tanto faz. Se um presidente na América do Sul era sequestrado na sua capital, levado para os Estados Unidos, e vida que segue, para os europeus estava tudo em ordem. Mudou quando eles mesmos entenderam que eles também são uma espécie de quintal dos Estados Unidos. A gente achava que era só América Latina, né, Roberta, né, Chico? Sim. Os europeus estão descobrindo que eles também, no fundo, fazem parte de um grande quintal do que os americanos acreditam que seja o Ocidente. E aí, quando o governo americano fala, eu quero a Groenlândia, passa ela para cá, ou eu invado, ou eu compro, eu tomo, etc., os europeus se sentiram extremamente chocados, extremamente traídos. Por exemplo, calma aí, isso é o que os americanos fazem no resto do mundo, porque agora é com vocês. Mas sempre aconteceu, e vocês, olha, silêncio absoluto, inclusive quando foi com Maduro. Mas agora é com vocês, então as federações, claro, todo mundo extremamente preocupado sobre o que vai ser da relação entre Europa e Estados Unidos. E aí chegamos na Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo que, claro, vai ser o centro das atenções, e os europeus agora já pensando qual será a estratégia a ser adotada caso a Groenlândia, de fato, passe para as mãos dos Estados Unidos, ou que essa pressão seja insuportável e que, de alguma forma, isso acabe acontecendo. Então, a primeira reunião, que era para ser mantida em silêncio total, aconteceu na Hungria, justamente entre as federações de futebol da Alemanha, para discutir uma posição conjunta. Não necessariamente seria um boicote total, não vou para a Copa, mas chegar na Copa, por exemplo, com um emblema na camisa, com algo em relação a um protesto, em relação ao governo americano. Não há nenhuma definição por enquanto,
Mas, como disse o vice-presidente da Federação Alemã de Futebol, a hora chegou. A hora chegou, porque, claro, bateu né, no pescoço aqui dos europeus. E aí eles entenderam como funciona o poder americano pelo mundo. Pois é. Agora, Chico, eu tenho algumas fontes na FIFA e eu soube que, de fato, eles estão bem preocupados. Sim. Inclusive, já começam a se organizar para tratar da comunicação da Copa do Mundo antecipadamente, contratando influenciadores no mundo todo, influenciadores de peso. Para tentar amaciar esse clima, né? Melhorar o clima. Faz todo o sentido do mundo. Tem crescido muito. Já me ouvi, inclusive, o Joseph Blatter dizendo que não aconselharia. O Blatter é ex-presidente da FIFA, dizendo que não aconselharia uma pessoa ali na sua sanidade, em plena sanidade, a ir para um jogo de futebol nos Estados Unidos durante a Copa. Ele já antevendo os conflitos com os latinos, com os possíveis deportados e etc. Então, Roberto, a sua informação com o que o Jamil traz e com o que a gente tem visto é algo que está no horizonte mesmo, não ter Copa. Tá. Olha, Chico, é impressionante, porque vamos trazer alguns dados reais, né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o que aconteceu? A FIFA e a UEFA se uniram para banir a seleção, basicamente, da Rússia e todas as equipes de futebol da Rússia de todos os torneios internacionais. Então, o Spartak, todos os times russos foram banidos da Champions, da UEFA, de todos os torneios. E a seleção russa não foi para a Copa do Mundo, não foi para a Euro, não foi para absolutamente nada. Isso porque ela invadiu a Ucrânia. Mas calma aí. E o sequestro de um presidente? Ou não? Ah, não, isso é diferente. Né? Aí estamos falando de uma outra coisa. Né? Claro, é uma hipocrisia gigantesca, óbvio. E eles se dão conta disso agora. E agora, claro, é um território europeu que pode estar ameaçado por Donald Trump. E aí vem com esse papo de que, de repente, nós podemos rever tudo isso. O fato é que o mal-estar está estabelecido. Ele está absolutamente estabelecido. Eu, sinceramente, acredito que isso vai ter muita polêmica nos próximos meses. E tem um elemento central, né? A FIFA que já avisou a todas as federações que quem, obviamente, for pelo caminho do boicote ou de protesto vai ser punido. Ou seja, a FIFA, obviamente, tentando defender o seu evento lá com Donald Trump. Não por acaso, né, Roberto, a gente viu o Gianni Infantino criando um troféu da paz para Donald Trump. Entre tantos momentos vergonhosos da FIFA na história, esse está no top 10. Eu acho que disputa campeonato esse evento. Total, Jamil. Agora, acho que é porque ele não sabia que a Maria Corina ia dividir o prêmio Nobel logo depois. Se ele soubesse, não tinha gastado esse prêmio dele. Agora ele ficou com 1,5 prêmio. 1,5, não é suficiente. Ele tem a FIFA e meio prêmio Nobel, então tá bem. Agora, Roberto... Mas sabe qual é a piada aqui? Por favor. Sabe qual é a piada aqui, né, que fazem? A piada é que depois da FIFA dar o prêmio da paz para Donald Trump, o Nobel vai escolher o campeão da Copa do Mundo. Muito bom. Muito bom. Agora imagina, Roberto, do ponto de vista do torcedor ali animado com o futebol, aqui no Brasil tem uma certa grana, porque vai ser uma Copa muito cara, nos Estados Unidos e tal. Imagina o ânimo dessa pessoa vendo a confusão instalada com clima de guerra civil nos Estados Unidos, vendo as deportações. Que ânimo essa pessoa, se for uma pessoa mais ou menos bem informada. Se não for informada, vai de todo jeito. Assim como vota na extrema-direita. Se não for informado, faz qualquer besteira. Mas imagina a condição desse torcedor que está preparando ali para levar um filho, uma filha. Para se divertir, indo para se divertir. Ele vê esse cenário dos Estados Unidos. Pô, ele vai comprar um pacotão ali?
Eu não compraria. Eu ia para o México e para o Canadá, pularia os Estados Unidos. Eu faria esse roteiro. Exatamente, escolhi ali um jogo bom no México. Final é nos Estados Unidos, enfim. Aí já tem todo um esquema. Olha, a verdade, né, Roberta, é que a Copa do Mundo é a celebração da humanidade. Né? Aquele esporte universal, aquele esporte que um chinês, um árabe, um latino-americano, um europeu, todo mundo entende, você não precisa nem narrar o jogo, e todos entendem, todos sabem a hora de se levantar na cadeira, gritar gol, xingar o juiz quando for o caso, todo mundo sabe exatamente o que fazer. É um momento absolutamente único quando você tem o planeta todo olhando para aquele jogo, para aquele torneio. É mágico, quem já foi sabe disso, o Chico conhece muito bem, eu já fui a 4 mundiais, é absolutamente mágico o que acontece com o planeta. Agora, você festejar a humanidade num local onde a política é de desumanização é muito forte. É muito impressionante a gente pensar que, claro, nós todos, de alguma forma, fazemos parte disso. Quando compramos uma camisa de futebol, quando levamos nosso filho para o campo, para o estádio, quando a gente comenta, etc. Futebol é isso, é conexão, é muito amor, é afeto. Futebol é isso. Agora, ele vai ser também o palco de um líder autoritário que vai usar, que vai sequestrar a nossa emoção para tentar ganhar pontos políticos, para ganhar capital político doméstico e internacional. Quem estiver disposto a fazer isso, adiante, eu estou falando das instituições. Isso é um trabalho, basicamente, para as instituições. Isso aqui, claro, você pode eventualmente fazer de forma individual, eu, você ou algum outro torcedor, mas isso é uma resposta institucional. Quando Hitler, em 1936, faz a Olimpíada, o debate era institucional. As federações nacionais de atletismo debatendo, devemos ou não devemos ir a Berlim em 1936. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, houve um voto na Federação de Atletismo dos Estados Unidos para decidir se os Estados Unidos participariam da Olimpíada ou não. E no voto foi muito apertado. Só por 3 votos de vantagem, ou sim, vamos assim, vamos participar da Olimpíada de 36, venceu. E quando os Estados Unidos, quando a Federação de Atletismo dos Estados Unidos decide ir, aí o mundo todo também decide ir. E a Olimpíada de 36, até aquele momento, foi a Olimpíada com o maior número de participantes da história. Foi aquela Olimpíada, mesmo com todas aquelas dúvidas. Então, é sim uma responsabilidade das instituições decidir se, obviamente, aquele local, aquele palco, é um palco adequado para o que vai acontecer. Agora, não vamos ser ingênuos aqui. Estão em jogo 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares, que é o que vai, obviamente, gerar a Copa do Mundo. Então, tem muita gente com muitas ambições que eu diria que vão muito além dos valores humanistas. Pois é. Agora, ainda falando das ofensivas do governo Trump, vamos ver a repercussão agora dos assassinatos de um civil estadunidense pelo ICE nesse fim de semana. O ex-presidente Barack Obama comentou o caso dizendo que a morte de Alex Pretty é um alerta para todos os estadunidenses e que muitos dos valores fundamentais do país estão cada vez mais sob ataque. O enfermeiro Alex Pretty, de 37 anos, ele foi assassinado com 10 tiros disparados por um agente do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, depois de ter sido imobilizado por 7 agentes. Ele participava de um protesto contra a violência praticada pelos agentes do ICE contra imigrantes. O caso aconteceu em Minneapolis, mais um em Minneapolis, mesma cidade onde Renee Nicole Good foi morta a tiros, também por um agente do ICE. Bom, o Departamento de Segurança Interna deu uma versão dizendo que o enfermeiro estava armado com uma pistola semiautomática e teria reagido de forma violenta contra os agentes. No entanto, olha, como é bom termos vídeos. De novo, né? As imagens mostram que Alex carregava um celular e não uma arma nas mãos. Agora, Jamil, quando o presidente Trump, durante a campanha, falou, né, que iria fazer uma grande ofensiva contra os imigrantes ilegais, isso não incluía os estadunidenses no pacote, né?
há um risco muito grande, assim, talvez ele dê sorte ou esteja dando sorte, que o clima, né, a gente viu imagens de Nova York, a gente viu que o frio está realmente muito rigoroso e muito intenso. Agora, talvez se melhore o clima e o ICE continue a matar os cidadãos, essa história pode ficar muito maior, não pode não? Pode, Roberta, pode sim, porque vamos colocar aqui os números e vamos sair, vamos assim, do grupo de americanos brancos. Por que eu estou dizendo isso? Porque além desses 2 americanos brancos que foram mortos, outros 5 imigrantes, na verdade 5 imigrantes, foram mortos sob a custódia do ICE em 2026. Ou seja, nós não completamos um mês, e nós já temos 5 mortos, além desses 2 americanos. Em 2025, como foi? Outros 30 mortos sob custódia do ICE. Então, claro, quando é um deles, há uma comoção gigantesca. Enquanto eram os latinos morrendo na mão do ICE, eu não vi nada disso acontecendo nessa magnitude. Mas ok, antes tarde do que nunca. Então, que bom que há esse despertar, essa conscientização cada vez maior da população americana de que não ia parar, e você tem toda a razão, Roberto, não para no imigrante, para em qualquer um que possa significar algum tipo de ameaça àquela ideologia, àquele Estado autoritário. Então, é muito importante o que nós estamos vendo por conta dessa, eu diria, de ter cruzado essa linha. Enquanto eram os imigrantes que estavam morrendo, enquanto eram os estrangeiros que estavam morrendo, sim, havia algum tipo de comoção, etc., mas nada em comparação ao que está acontecendo agora. Porque agora, insisto, são homens, como é que é, Chico? De bem, né? Sim, ou seja, cidadão de bem. Cidadão de bem, absolutamente legalizado, não só legalizado, nascido naquele país, brancos, ou seja, um deles, e aí o choque é muito grande para uma sociedade que sim, Roberta, pensou que só ia acontecer com os outros. Mas sabe o que eu aprendi neste 1 ano que eu passei nos Estados Unidos? Quando a autoridade máxima autoriza o ódio, quando a autoridade máxima diz que os outros devem ser desumanizados e eles não têm direito a ter direitos, todos se transformam em outros. Qualquer um passa a ser o outro quando não é conveniente. Qualquer um. E aí, mas são só os latinos? Não, qualquer um. Existem vários vídeos por aí mostrando, inclusive, umas cenas hilárias de tão tristes, no fundo, Chico, de indígenas, indígenas americanos, que são presos pelo ICE, e eles falando, não, nós estamos aqui antes do que vocês, hein? Nós chegamos aqui antes. Né? Ou seja, a população nativa, os natives, né, americanos, sendo presos porque o ICE sequer consegue distinguir o que é um nativo americano do que é um latino. Então aí aparece um latino, vamos lá, a gente pega. E esses camaradas dizendo, não, nossas famílias estão aqui antes de vocês chegarem, na verdade vocês roubaram as nossas terras. Então tem vídeos de todo esse tipo. Agora, Roberta, isso que você trouxe da narrativa do governo de Donald Trump, né? De dizer, olha, o que vocês estão vendo não é o que vocês estão vendo. O que vocês, os fatos, por favor, não se apeguem aos fatos, escutem só a mim. Se a gente voltar em George Orwell, em 1984, ele tem uma frase que diz o seguinte, olha que impressionante a frase do livro: o partido disse para você rejeitar evidências de seus olhos e ouvidos. Foi o comando final e mais essencial deles. Vou repetir essa frase do livro 1984, do George Orwell. O partido disse para você rejeitar as evidências de seus olhos e ouvidos. Foi o comando final e mais essencial deles. Ou seja, um regime autoritário, ele só pode existir se ele também convence uma parcela da população a negar os fatos.
E esse é o comando final. Olha só que impressionante que é George Orwell, né? E é fato. Se você conseguir criar esse como comando final, de você simplesmente ignorar os fatos, você tem alguma chance, obviamente, de controlar aquelas mentes, aquela consciência, aquela sociedade. Mas o nosso trabalho, né, Roberto, né, Chico, é mostrar os fatos, é abrir os ouvidos, é absolutamente nos ater aos fatos e tentar, de alguma forma, fazer uma revolução dos fatos, de recolocar os fatos no centro do debate. E eu acho que é isso que nós fazemos aqui no ICL. Agora, Chico, 10 tiros é execução, Chico. Execução não, e a sequência de toda a imagem provou, né? Não tem narrativa da Casa Branca que se segure, não se segurou. Que o policial já havia tirado a arma, não tinha arma, e foi execução. Então não teve como segurar essa versão da porta-voz da Casa Branca, não segurou. Ainda chamou o Alex de terrorista. Sim. Até se provar que era um sujeito, como a direita chama aqui no Brasil, cidadão de bem, trabalha no hospital, cuida da vida, respeita pai, mãe, toda aquela cartilha, né, da direita, até provar isso, ninguém acreditava, preferia acreditar no Donald Trump. Pois é. E aí, Jamil, assim, o resultado é uma insegurança para todo mundo, assim. Ninguém se salva dessa insegurança, desse clima de ser perseguido. Olha, eu estava conversando com um amigo americano que mora em Washington, amigo de muitos anos, já foi jornalista, etc. Ele estava falando, olha, Jamil, aqui nós somos um país que tem um dos princípios, vamos dizer assim, fundamentais da vida, é que você não precisa andar com documentos. Eu não preciso apresentar documentos para a polícia. A polícia não pode exigir de mim um documento. Não há essa história que nós temos, né, Chico? Sempre levar o RG no bolso, etc. Não há. E que isso mudou. E que tem americano hoje saindo à rua, falando, não, preciso levar minha carteira de identidade, porque eu preciso provar que eu sou americano, porque eu preciso provar que eu sou daqui. Que isso é um episódio muito pequeno, né? Não tem, eu diria, uma transcendência para além da... Puxa, vou levar minha carteira comigo. Mas olha o que significa. Significa que a pessoa que está saindo à rua, ela está preocupada em se defender de alguma forma do quê? Da arbitrariedade. E essa é uma história, essa é a história, por exemplo, do agente secreto do filme. O que tem ali naquele filme, além do brilhantismo daqueles atores e atrizes todos? Arbitrariedade. Num regime autoritário, a regra é do sujeito que está na tua frente naquele momento. Se ele vai pedir uma caixinha para o final do ano, se ele vai ver se o extintor do carro... eu estou dando spoiler aqui do filme, né? Não deveria. Mas, enfim, se você vai poder abusar do teu poder para ter algum tipo de vantagem ou para implementar uma ideologia racista e xenófoba. Então, um americano que hoje tenha que sair com seus documentos no bolso é, sim, uma revolução, uma pequena revolução, um pequeno abalo na vida dos americanos, sem dúvida nenhuma. Eu estava falando com um amigo meu que existem os grupos de WhatsApp também, né? Só que com essa história do ICE, quando pipoca a mensagem no grupo de WhatsApp ali da região, do condado, diz que é um desespero, Chico. Assim, com as pessoas, com os familiares. Se proteger, né? Liga para a mãe, liga para a tia, assim... É um clima muito difícil. Até para saber se levaram algum ou se atiraram no outro. Tá indo para aí, presta atenção. Assim, como é que as pessoas vivem dessa maneira? Né? Por isso... Roberta, essa é fundamental. Como que as pessoas vivem de maneira. Uma das estratégias do governo Donald Trump é criar um clima de terror tão absurdo, um clima de angústia tão grande, que aqueles que estejam em dúvida, será que eu fico, será que eu volto, será que eu fico? Eu volto. Então, é o que eles chamam da autodeportação, que custa muito mais barato, inclusive, para o governo americano, porque não envolve operação policial, não envolve o centro de detenção, transporte, processo, etc., o avião. Não, a pessoa volta, porque ela não é uma criminosa.
O único crime que ela cometeu foi procurar uma vida melhor. É o único crime, né, de 99% desses imigrantes. Então, eu falo, não, mas calma aí, eu não preciso disso para a minha vida, não. Estou fora, volto para o meu país. Né? Então, eu conheço, inclusive, brasileiros que tomaram esse rumo porque disseram, não, eu não sou um criminoso, eu não preciso ficar me escondendo. Agora, tem outro detalhe também muito, que dá calafrios, na verdade, que é a história dos bairros desses condados, como você colocou, Roberto, de quando o ICE chega, além dos grupos de WhatsApp, tem esses americanos como o Alex, como a René Good, etc., que saem às ruas, não só para evitar o ICE de chegar, etc., mas saem às ruas gritando pelas ruas, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Então, até outro dia eu estava vendo um vídeo muito impressionante, alguém falando, isso aqui, daqui a 50 anos, esse som vai precisar fazer parte do Museu da História dos Estados Unidos em 2026. As pessoas, os americanos saindo às ruas e gritando, fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa, para avisar os imigrantes a não sair, os estrangeiros a não saírem de casa, porque pelo menos até agora o ICE não tinha o direito de entrar em casa. Agora, a expectativa é de que ele ganhe também a autorização para entrar nas casas das pessoas. Então, vai ser ainda mais dramático, essas imagens vão ser ainda mais dramáticas, porque vão ser portas sendo derrubadas e as pessoas sendo arrancadas das casas delas. A isca, aquelas crianças que foram usadas como isca, aquilo era simplesmente uma tentativa de tirar os pais de casa, porque nenhum pai vai ver o seu filho de 5 anos sendo levado pela polícia e não vai agir, né? Esse é o instinto absoluto de um pai e de uma mãe. Então, a criança é retida, não porque a criança importa, mas é para justamente fazer com que aquela família saia, e aí ela é presa. Né? Isso aconteceu com um brasileiro que eu entrevistei ainda quando estava nos Estados Unidos. Ele era mais velho, tinha 17 anos, mas fizeram exatamente esse cenário com ele, de prendê-lo, esperando que a família saísse para buscá-lo. E houve um momento ali de inteligência emocional de todos, ninguém saiu, o filho foi preso, mas depois foi solto, porque, afinal de contas, entre outras coisas, ele tinha nascido nos Estados Unidos. Enfim, toda uma história. Mas é uma história muito dramática que a gente está vivendo. Fazer a maior deportação da história, como prometeu Donald Trump, envolve não apenas uma operação, eu diria, policial, ela é uma operação que desmonta muitos dos valores que eles, pelo menos, diziam que defendiam. Né? A gente sabe que muito era hipocrisia, muito daquilo era hipocrisia, mas, pelo menos, estava na bandeira, no brasão, nos lemas, no hino nacional, etc. Agora fica difícil defender qualquer uma dessas, eu diria, dessas frases de efeito. Né? Que situação, né, Chico? Não, o mito da maior democracia do mundo está minado diariamente. Ruindo. A cada cena dessa que a gente vê. Daí aquela nossa dúvida aqui outro dia, Jamil, no conselho editorial, de que chamar os Estados Unidos, o regime, o tirano, porque se aplica a tiranos de outros países, por que não ao Donald Trump? Né? Sim. É difícil falar até em democracia, né, Chico, também dos Estados Unidos. Que democracia é essa? Um governo por decreto? Que democracia se tem, está suspensa, né? Tá... Né? Complicado. A gente está revendo todos esses conceitos que foram importantes. Sem dúvida nenhuma... Perdão, Roberto, perdão. Vai lá. Eu acredito que talvez uma das definições é de ser uma democracia sitiada. Ela está sitiada neste momento, sem dúvida nenhuma. Outro dia, o ano passado, eu perguntei pro professor Levitsky, pro Steve Levitsky, que é o autor daquele livro Como Morrem as Democracias, porque eu fui falar com ele, ele falava, não, porque nesse governo autoritário, nesse presidente autoritário, e ele falava com uma frequência muito grande. Em um momento eu parei, ele falei, professor, desculpa, claro, era uma provocação, mas falei, parei, professor, desculpa, por que o senhor chama Donald Trump de líder autoritário? Aí ele me virou para mim e falou, o que mais ele precisa fazer para a gente chamar ele de líder autoritário? Eu falei, é verdade.
Está dito, né? O que mais ele precisa fazer? Ele tem uma história, eu acho que eu já contei aqui, mas perdão, porque é uma história muito boa. Ele é casado com uma peruana, né, o Steve Levitsky. E na juventude deles, eles passaram um tempo no Peru de Fujimori. No Peru de Fujimori. Sim. Né? E ele diz que todos os finais de dia na casa dele, em Boston, ali em Boston, quando eles estão vendo notícias, etc., um vira para o outro e sempre tem um comentário: nem Fujimori faria isso. Mas é isso mesmo, nem o velho Fujimori. Exatamente. Agora, Jamil, vou trazer aqui uma outra coluna sua, que também está lá no nosso site, clnoticias.com.br, que diz que o governo de Trump vem falando abertamente em retomar a supremacia militar sobre a América Latina. Jamil, essa mensagem faz parte da estratégia de defesa nacional divulgada pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos num documento de cerca de 30 páginas. A gente separou um trecho aqui do documento. Vamos ler juntos, porque ela aponta alguns caminhos. Vamos lá. Defenderemos ativa e destemidamente os interesses da América em todo o hemisfério ocidental. Garantiremos o acesso militar e comercial dos Estados Unidos a terrenos estratégicos, especialmente o Canal do Panamá, o Golfo da América, o Golfo do México e a Groenlândia. Forneceremos ao presidente Trump opções militares confiáveis para usar contra narcoterroristas onde quer que estejam. Fecha aspas no documento divulgado pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Isso me lembra aquela capa, né? Aquela foto do Donald Trump dizendo: esse hemisfério é meu, não é isso? Sim. Acho que tá aqui, ó, tá na mesma toada aqui, ó, no mesmo caminho. Na verdade é assim, né, Roberta? Aquelas capas, aquilo tudo ali é a parte, vamos dizer assim, pública, né? Para a opinião pública, é a propaganda, e aí no sentido original da palavra, propaganda de fato do regime. Mas para o regime, além da propaganda, ele precisa ter documentos, ele precisa construir uma posição. Obviamente, é uma máquina de guerra gigantesca, o Pentágono é absolutamente, é um orçamento estrondoso, então ela precisa sim de orientações, de documentos, de guias, de bússolas, basicamente. E essa é a bússola do Pentágono, que nós publicamos no fim de semana. Foi publicado, na verdade, na sexta-feira, o documento, nós publicamos no fim de semana, e que traz justamente qual é a estratégia do Pentágono para o mundo todo, não é só para a América Latina. Mas o que é curioso é que uma concentração enorme de atenção é dada, sim, à América Latina, com todos esses pontos que você trouxe. Eu diria, uma constatação óbvia dessa estratégia, que para o governo americano de Donald Trump, a fronteira americana serve para conter a imigração, mas ela não é o que contém a ofensiva militar americana. Só serve aquele muro e a fronteira americana só serve para impedir a entrada de pessoas. Mas se eu ver que o meu interesse estratégico está ameaçado na Terra do Fogo, do outro lado do continente, na Baía de Guanabara, na Foz do Amazonas, na Venezuela, no Equador ou no Chile, eu tenho o quase direito messiânico de atuar. Então, se você lê ali, não há nenhuma discussão sobre a soberania dos países da região. Nenhuma. Olha, puxa, mas aqui é uma região repleta de países soberanos. Não está escrito isso. Está escrito que essa região inteira é nossa região de defesa nacional. Não é pela estabilidade internacional, é pela nossa defesa. Então é muito, muito impressionante. Outro aspecto também muito importante desse documento é a China. E ali fica muito claro que o governo americano vê a China como a grande adversária, sem dúvida nenhuma, não é a Rússia, a grande adversária é a China, e eu diria, nessa disputa, a estratégia não é de confronto direto, é de contenção. Ou seja, você criar uma força de uma dimensão tão grande que, do outro lado, eles não ousariam, basicamente, cruzar a linha, fazer qualquer coisa que ameace os interesses americanos, porque, claro,
do outro lado, a contenção seria impressionante. Então, nós estamos voltando, sim, à era dos impérios, a era que nós estamos atravessando é uma era absolutamente dramática em termos de transformação do cenário internacional. Pois é. Isso aí. Que loucura que estamos vivendo, Jamil, porque a gente de fato está desenhando, né? A gente não sabe onde é que isso vai dar. A gente está acompanhando essa história todos os dias, horrorizados. Roberto, o que mais me preocupa é que nós não fazemos parte do pessoal que foi chamado para desenhar. E que o desenho está sendo feito por outras pessoas e com impacto direto nas nossas vidas. A questão no nosso caso brasileiro, é saber quem entre nós está, eu diria, muito satisfeito com o desenho que está vindo de fora, né? Quais são esses partidos entreguistas, esses partidos que estão dispostos a servir a esses que estão desenhando uma nova ordem internacional? É essa a discussão que nós temos que ter no Brasil, né? Quem é que está fazendo parte de um desenho que não é nosso, né? Quem é? A gente sabe quem são eles, mas enfim, fica aqui a dica para a gente refletir sobre esse desenho que nós vamos ter de enfrentar, mas não fazemos parte do tabuleiro ali de quem é que está desenhando tudo isso aí. Meramente impactados, Jamil, somos nós. Muito bom. Só. Obrigada, Só viu? isso, meu. Um beijo para você.